Olá meninas, vou deixar para vocês então aqui o início da gravação, né, do assunto da nossa terceira semana de desenvolvimento embrionário. É um período em que acontecem muitas mudanças, né, na estrutura embrionária. A gente vai ver isso ao longo da aula. Então eu decidi que eu vou fragmentar a aula, assim como eu tenho feito nos outros vídeos, para tentar ajudar um pouco também na organização dos estudos de vocês, tá bom? É que eu recomendo a leitura, né, dos livros aí que eu utilizei para essa aula, né? Então tem os livros de embriologia clínica do Keith Moore, esse azulzinho aqui, tá? Tem um livro também, Embriologia Humana e Biologia do Desenvolvimento, né, que é esse aqui do Bruce Carlson, né? E também o Langman Embriologia Médica, tá? Que é um livro também do Sadler, né? Que esse aqui à esquerda, né? Com a capinha mais vermelha, tá bom? Então, nós falamos já da primeira e da segunda semana do desenvolvimento embrionário, né? E vamos dar sequência agora com a terceira semana. Então, é interessante aqui a gente colocar inicialmente quais são os destaques, né? Como eu fiz na aula anterior, o que acontece assim de mais importante, mais impactante aí nesse período do desenvolvimento, né? Então, basicamente, vão ter várias coisas, viu, gente? Mas eu queria destacar três aqui, quando tem uma relevância maior, tá? Que vai ser o aparecimento da linha primitiva, né? Vai ter uma estrutura lá que nós vamos chamar de linha primitiva, a notocorda, né? E um processo famoso, né, chamado de gastrulação, né? Esse processo de gastrulação, né, é o que caracteriza essa terceira semana. Então, falou de gastrulação, vocês vão lembrar sempre da terceira semana do desenvolvimento embrionário, tá bom? O que é a gastrulação, basicamente? Né? Vai ser a formação, né, das três camadas germinativas, né, os folhetos germinativos que temos aí no nosso organismo, tá? Essas três camadas, né, vão ser literalmente como se fossem três folhas de células, né, que vão ter a capacidade de se diferenciar para produzir várias estruturas no nosso corpo, né, que na prática vão conduzir aí a formação de todos os órgãos e sistemas que nós temos, tá bom? Uma coisa que a gente pode lembrar, né, é que esses folhetos, então, surgem nessa terceira semana na etapa de gastrulação, né? A gente vai chamá-los de endoderma, de mesoderma e de ectoderma, tá? E essas estruturas vão dar origem a outras estruturas mais diferenciadas, mas de uma forma geral, a gente pode falar que todas as estruturas do nosso corpo, basicamente, quase todas acabam surgindo desses três folhetos. Então, só para título de exemplo, a gente pode retomar isso um pouco mais lá na quarta semana, tá? O endoderma, né, vai ser um dos folhetos aí que vai originar, por exemplo, o epitélio do trato gastrointestinal, do fígado, do pâncreas, da bexiga e do úraco, tá? O endoderma também produz as partes epiteliais, né, da faringe, da laringe, da tireoide, perdão, da cavidade do tímpano, da tuba faringotimpânica, das tonsilas, das glândulas paratireoides, né? E também a traqueia, pulmões e brônquios, né, que vão ser estruturas aí típicas do sistema respiratório, tá? A gente tem o mesoderma montando uma série de estruturas, né, que vão compor músculos, ossos, né, como o crânio, por exemplo, a dentina, tá? Tecido conjuntivo em geral, né, está associado aí com o mesoderma. Aí tem o mesoderma paraxial, mesoderma intermediário, mesoderma lateral. Vocês vão ver ao longo da aula, né, o surgimento desses três tipos de mesoderma também. Assim como o ectoderma, que pode ser o ectoderma de superfície, tem a ver com os epitélios, né, com a pele, tá? Então, epiderme, cabelo, unhas, glândulas cutâneas e mamárias, tá? A parte anterior da glândula hipófise, a esmalte dos dentes, a orelha interna e o cristalino. Tá? São parte que a gente chama de ectoderma de superfície. Mas esse ectoderma também pode formar o neuroectoderma, que vai ter muito a ver com o sistema nervoso, né? Que vai se subdividir em duas estruturas chamadas de tubo neural e crista neural, tá? E aí a gente vai remeter um pouco mais aí sobre o que essas estruturas do sistema nervoso vão poder, de fato, fazer, beleza? Bom, mas nós paramos lá na segunda semana,
onde a gente tinha um disco embrionário bilaminar. A gente tinha o epiblasto e o hipoblasto, né? Só para lembrar, a gente tem aqui essa imagem, é o blastocisto, aquele blastocisto maduro, né? Que implantou lá no endométrio do útero, né? E aí, lá nesse blastocisto tinha um embrioblasto. Esse embrioblasto diferenciou na segunda semana, né? Nas duas camadas germinativas. Então, a gente pode lembrar que a semana de duas camadas é a segunda semana. E agora nós estamos na terceira semana. E na terceira semana nós vamos falar que o disco embrionário é trilaminar, né? Vão ser 3 lâminas, tá? E todas essas lâminas vão surgir dessa parte aqui do epiblasto, como a gente vai ver, tá bom? Então aqui, essa imagem é aquela imagem típica da segunda semana, né? Para a gente retomar. Opa, passei o slide aqui. Para a gente retomar aí a discussão, a gente tem aqui a estrutura da segunda semana, né? O sincício trofoblasto, né? E o citotrofoblasto, que foram originadas, né, lá do trofoblasto, tá? E foram sendo utilizados aí para crescimento das estruturas anexas ao embrião, né? Principalmente aí a placenta, tá? A formação do mesoderma extraembrionário, né? Esse mesoderma ele vem aqui da multiplicação de células, né, do epiblasto, que foram rodeando aqui as estruturas do saco vitelino e também da cavidade amniótica, né? E aí esse mesoderma está aqui presente, né? Se a gente somar essas 3 estruturas aqui, nós vamos ter o que a gente chama de corium, né? Nós falamos isso também na última aula, tá? Aqui embaixo tem o saco vitelínico, ou vesícula vitelínica, ou vesícula umbilical, né? Depende do livro. Acima desse embrião nós temos então, a cavidade amniótica, né? A parte superior, então, de células vão ser 2 camadas, né? De células, 2 folhas de células, como a gente pode ver aqui. Vai ser a parte superior epiblasto e a parte inferior hipoblasto, tá? Então fica uma sobre a outra. Gente, o que é importante a gente entender o que está acontecendo aqui? A gente tem aqui, ó, vamos pensar o seguinte: a cavidade amniótica, né, revestida aqui pelo âmago, vai ser como se fosse pensa como se fosse um balão cheio de água, né, cheio de líquido, tá? E esse balão está logo acima, né, da estrutura aí que a gente chama de epiblasto, né? Abaixo do epiblasto tem o hipoblasto, como a gente já falou. E abaixo do hipoblasto nós vamos ter aí a estrutura, né, do saco vitelino. Então é como se houvesse, na verdade, pensa que é 2 bexigas, né, que estão uma sobre a outra, né, pesando uma sobre a outra, tá? E o que está acontecendo? Essa pressão, digamos assim, que essas 2 bexigas preenchidas por líquido exerce sobre essas camadas de células, elas acabam achatando isso daqui. Então essa massa de células vai ficar sendo achatada e comprimida aqui, né? Só que elas não chegam a se misturar, né? Elas têm características histológicas diferentes. Aqui é uma célula mais cúbica, no hipoblasto, e no epiblasto uma célula mais colunar, tá? E aí, como elas estão sendo achatadas, essa estrutura ela acaba sendo amassada. Por isso a gente fala que ela vai ter uma aparência de disco, porque vamos lembrar que isso aqui é um balão, então numa forma tridimensional, né? A, que a gente vai ter aqui no achatamento de uma estrutura circular, a gente vai chamar uma aparência de disco, né? Que é o que dá para ver aqui nessa imagem, né? O que é essa imagem? Seria a vista disso daqui, vista de cima, né? Então aqui a gente poderia ver, por exemplo, a estrutura, né, da cavidade amniótica, tá? E embaixo, lá embaixo, por baixo, né, seria o saco vitelínico. Essa parte aqui seria a parede do saco vitelínico. Essa área aqui, né, que está tampada, como se tivesse sido cortada, seria a cavidade amniótica, tá? E aqui, como está mostrando na imagem, a borda do âmnio, né, que é o que reveste a cavidade amniótica. E lá embaixo, né, como se fosse o chão, né, dessa cavidade amniótica, nós temos a estrutura embrionária efetivamente, que está mostrando de azul aqui, tá? E no corte podemos ver aqui essas células azuis, né, que representam o epiblasto. E a amarelinha abaixo do epiblasto, o hipoblasto. Beleza? E o que a gente pode observar aqui? Nós chegamos a comentar, né, a formação de uma estrutura chamada placa pré-cordal. Tá? No final da nossa segunda semana. Acho que eu tenho uma imagem aqui que mostra isso. Não sei se está aqui.
tem essa daqui, ó. Aqui, ó, seria a região da placa pré-cordal, tá? É aquela estrutura que surgiu lá no final da segunda semana, que eu falei com vocês que indica a região da cabeça, tá? E essa placa pré-cordal ela já vai ser chamada aqui, ó, de membrana orofaríngea, tá? Que vai ser indicando aqui o futuro a região da boca. Essa área da boca aqui, então, obviamente, se a boca é aqui, a cabeça também vai ser nessa região, tá? Porventura, gente, a região mais afastada vai indicar aí já uma área onde será formado o ânus, né? E nós vamos ver aqui, ó, dá para ver que começa a aparecer um risco, né, na estrutura aqui do epiblasto, tá? Então aqui, ó, tem a estrutura do epiblasto, né? Tá até um pouco esticada, tá? Oval, né? Porque é um disco. E aqui começa a aparecer um risco. Esse risco nós vamos chamar de linha primitiva, tá bom? E linha primitiva, gente, o nome linha primitiva é basicamente porque, primeiro, a aparência, uma linha que vai aparecer, né, no tapete, aí, digamos, de células do epiblasto, tá? E essa linha, ela é chamada de primitiva porque é a primeira e porque é a primeira estrutura que vai dar origem a todas as outras estruturas do processo de gastrulação, tá? Sem existir linha primitiva, não teríamos, né, efetivamente a formação das três camadas germinativas. Tudo bem? Bom, e o que acontece nessa linha primitiva? Aqui já é um outro ângulo, tá? Essa imagem aqui, agora a gente vai ver ela aqui, ó, vista totalmente por cima, vista aérea, né? O que está mostrando aqui? Nós temos mais uma vez a borda do âmnio, né? Aqui a membrana orofaríngea ou bucofaríngea, tá? Nessa região. E aqui a linha primitiva sendo mostrada. O que é interessante é o seguinte, é que essa linha primitiva, ela vai surgir da migração de células, tá? As células do epiblasto vão começar a migrar para essa região medial aqui, ó, em relação à membrana orofaríngea, tá? Elas vão migrar para essa região. Só que essa migração vai começar a ocorrer aqui nessa região mais caudal, tá? Então, ó, essas setas mostram que as células do epiblasto, elas vão fazer isso aqui, elas vão migrando, né? E quando chega na região da linha primitiva, elas afundam, tá? Então, elas vão fazendo isso aqui, esse movimento. Todas elas, tá? Elas proliferam, né? E migram, tá? Estão migrando aqui e se diferenciando. Estão vendo que deixando de ser células epiblásticas e mudando até de cor para representar que elas estão se diferenciando em outro tipo de célula que já não é a célula epiblástica mais. Então, o que acontece? As células estão vindo aqui, ó, se amontoando nessa região mais mediana, tá? E esse amontoado de células forma essa estrutura que a gente chama de linha. E o que é interessante é que elas, além de se amontoarem, elas começam a amontoar os dois lados e elas começam a migrar para baixo. Então, no momento em que elas começam a fazer esse movimento, né, de descida, depois de fazer um montinho, aqui vai formar um sulco, que a gente vai chamar de sulco primitivo. Então, na região da linha primitiva, gente, ó, essa aqui, deixa eu pegar aqui o marca-texto, nessa região aqui da linha primitiva, né, ela vai ter uma fenda, tá, que nós vamos chamar de sulco primitivo, tá bom? Essa fendazinha aqui que vai aparecer, né, dentro da linha primitiva, vai fazer um sulco, né, e esse sulco a gente vai chamar de sulco primitivo. Aqui na região da linha primitiva, que é onde começa tudo, né, que vai formar uma área mais circular, como está mostrando aqui, ó, nós vamos chamar de nó primitivo. Né? A linha primitiva começa do nó primitivo e vai, né, na direção caudal. Né? Então, por que eu falo caudal? Porque se aqui é a região da cabeça, a linha primitiva vai para o lado oposto, ela vai migrar para esse lado, ela vai crescer nesse sentido, tá? Então as células vão entrando aqui, afundam, no que afundam elas já vão, quando passam por aqui, gente, elas vão como se fosse aqui recebendo um monte de instruções para aprender a ser outro tipo de célula, tá? Então o que está acontecendo? As células do epiblasto migram, se transformam num tipo de célula que tem maior capacidade de migração, né? E aí elas começam a preencher espaços entre as células do hipoblasto, tá? Eventualmente elas vão substituir todas as células aqui desse hipoblasto, tá? E aí o hipoblasto meio que vai degenerar, vai deixar de existir,
E aí as células que ficarem no lugar do hipoblasto vão ser chamadas de células endodérmicas, como a gente vai ver. E as células que ficarem aqui no meio, né, nesse processo de migração constante, nós vamos chamar de mesoderma, tá? Ou células mesenquimais do mesoderma. Tá? O que está acontecendo aqui? Ó? A célula escura mostra a célula vem aqui por cima, afunda no suco primitivo e por baixo, como está mostrando aqui, ela se desloca e migra para a estrutura embrionária. Então, essas setas aqui que a gente está vendo indicam isso, né? A estrutura embrionária, né? Está havendo a imigração por baixo do epiblasto, tá? De células mesenquimais. E elas estão migrando em várias direções. A gente tem uma imagem aqui, ó, uma imagem, tinha uma imagem que não saiu na foto. Aqui, ó. Essa imagem a gente pode ver, né, uma parte aí da migração dessas células, ó. Elas estão aqui, que mostra a região da linha primitiva, e aqui os rastros, né, das células migrando em vários sentidos, tá? De forma que elas vão preencher praticamente toda a estrutura, tá, que temos aí no disco embrionário, tá? Apenas duas regiões, essas células não vão conseguir se instalar efetivamente, que vai ser as regiões que a gente chama de membranas, membrana cloacal, tá? E membrana bucofaríngea. Nesse local, ou orofaríngea, né? Nesse local aqui, o epiblasto, que seria isso aqui, ó, o epiblasto seria desse jeito. O epiblasto e o hipoblasto, eles não se separam, tá? Isso vai acontecer nas regiões da membrana orofaríngea e da membrana cloacal, tá? Então as células migram, vão formar aqui os três folhetos. Então, basicamente, essa é a visão que eu queria que vocês tivessem sobre como que se dá início a esse processo. Eu vou ter uma linha primitiva, aí a linha primitiva vai começar no nó primitivo. Aqui no nó primitivo, perdão, aqui na linha primitiva vamos ter um surgimento de um sulco, que a gente vai chamar de sulco primitivo, e vai abrir um sulco também dentro aqui da região do nó primitivo, que nós vamos chamar de fosseta primitiva, tá? Então, numa imagem de micrografia, né, dá para observar aqui essas estruturas, né? Então, aqui é a região do nó primitivo, e o buraco que vai ter no nó primitivo vai ser chamado fosseta primitiva, e essa imagem que mostra a linha primitiva. E o buraco que abre no meio da linha primitiva, né, essa cavidade, nós vamos chamar de sulco primitivo, beleza? Bom, então dá para ver aqui imagem de células se desprendendo nesse corte, né, mostrando que tem um processo de migração aí. Aqui a camadinha de epiblasto em cima e de hipoblasto embaixo, ok? Bom, então essa visão geral eu queria dar para vocês dessas imagens iniciais. Eu vou mostrar agora para vocês uma sequência de imagens que li no livro de Embriologia Clínica do Keith Moore, né, que tenta explicar mais ou menos esse fluxo também por um outro ângulo, caso não tenha ficado ainda muito claro. Dá para explicar para vocês aqui o processo de gastrulação como um todo, tá bom? Bom, então a gente tem aqui, né, como se fosse cortando a estrutura, né, embrionária, tá? Seria fazer um corte aqui, mais ou menos como esse, né? Só que aqui na imagem removeu essas estruturas extraembrionárias praticamente, ficando apenas o pedículo de conexão. E isso é para ficar mais didático, mas é importante lembrar que temos as estruturas extraembrionárias. Então a gente tem na segunda semana o amnion, o saco vitelino, que é o disco bilaminar. Quando a gente vai para a terceira semana, teremos então a formação de um disco trilaminar que começa aqui com a formação dessa linha primitiva. Começa a ter aqui, ó, né, um engrossamento, digamos assim, a gente vai chamar de linha primitiva, né, que as células vão começar a migrar e proliferar nesse sentido mediano aqui em relação à placa pré-cordal, que vai ser o local da futura cabeça, certo? E aí a gente tem um desenvolvimento dessa linha primitiva, ela começa a ter a migração de células, como eu falei lá atrás, né? Vai formando uma linha, dentro da linha vamos ter um sulco, tá? E a linha começa no nó primitivo, e lá dentro do nó temos a fosseta primitiva, tá? Então o que está mostrando aqui é que essa linha se forma, à medida que ela migra, ela gera um espaço entre o epiblasto e o hipoblasto, vai ser preenchido por células mesenquimais, tá? E aí vai ter efetivamente a formação do endoderma, tá, de amarelinho, do mesoderma, de vermelhinho, e o epiblasto remanescente vamos chamar de ectoderma, ok? Seguindo aí por outro ângulo,
Podemos ver aqui que a linha primitiva está crescendo, está ficando mais alongada, né, que é a membrana orofaríngea. E aí, ó, dentro do sulco primitivo, vai acontecer aqui uma outra estrutura que nós vamos dar mais ênfase posteriormente, que vai ser aqui, ó, na fosseta primitiva, vai começar a ter uma migração de células no sentido agora no sentido da cabeça, né, no sentido cefálico. Então, as células vão começar a migrar por dentro da fosseta primitiva, né, e migrar na direção agora do crânio. Antes estão migrando, as células estão migrando aqui para a região caudal. Agora, por baixo aqui de vermelhinho, a gente vai ver que vai ter uma estrutura chamada de processo notocordal, que é o primórdio aí da estrutura chamada notocorda, que nós vamos falar mais para frente, né? Está se desenvolvendo aqui, ó, e aqui mostra ele continua esse crescimento do processo notocordal. Ele vai crescer, gente, até atingir a região da membrana bucofaríngea que a gente falou no slide anterior. Na hora que chegar aqui, aqui a gente tem aquela mistura, né, de epiblasto e hipoblasto, regiões que não foram separadas efetivamente aí pelo mesoderma. Então, como esse processo autocordal se desenvolve no mesoderma, ele vai parar nessa região aqui da membrana orofaríngea, tá? Então, basicamente é isso. A força da primitiva está aqui, né? A região que começa esse desenvolvimento do processo autocordal, tá? Dá para ver aqui, né? O mesoderma é extraembrionário, esplâncnico, continua presente aí. Em cima já aí, por volta de toda a estrutura que a gente tem no embrião, né? O mesoderma somático, tá? E continua esse processo nessas imagens aqui que a gente tem, né? E basicamente é isso. A gente tem aqui então mais um corte, parece aquela outra imagem que eu mostrei. A região aqui é do epiblasto, tá? Que se comunica aqui com as células do âmnio, né? Que reveste essa estrutura. Embaixo nós temos aqui o que era hipoblasto, vai ser substituído aqui por células do endoderma embrionário, tá? E essa imagem representa bem esse processo que nós chamamos de gastrulação. É assim que surge os chamados três folhetos embrionários: o ectoderma, o mesoderma e o endoderma. Ok? Bom, essa linha primitiva que eu estou falando com vocês aqui, ó, ela se desenvolve e a gente vai ver mais na próxima aula, né? Que a gente vai falar da quarta ou oitava semana. Essa linha primitiva, ela vai desenvolver bastante a terceira semana, mas é um processo aí que a gente fala que ele só serve para induzir a formação dos folhetos embrionários, tá? Basicamente, uma vez que a gente tem a formação de todos os folhetos embrionários, o mesoderma, o endoderma e o ectoderma, a linha primitiva ela vai acabar regredindo e desaparecendo. Em alguns casos, gente, essa linha primitiva não desaparece. E como são células com alta capacidade proliferativa e também de diferenciação, caso essa degeneração da linha primitiva não ocorra, alguns problemas podem surgir. Aqui a gente mostra umas imagens, né, de crianças que aqui nascem com esse chamado teratoma sacrococcígeo, né, que é a região mais comum a gente ter aí de a formação desses tumores. Tá? Então são tumores bem grandes, né? É uma massa muito grande que se forma por causa da capacidade proliferativa que essas células têm, que vão surgir aí nesse caso devido à não degeneração da linha primitiva. Beleza? Como a gente pode ver, né, esses tumores podem ser também removidos cirurgicamente, como está falando aqui na legenda. Ok? Bom, então na próxima aula eu vou falar com você sobre a notocorda, né, que é uma estrutura muito importante aí no desenvolvimento embrionário, que vai ter várias funções, né, que a gente vai chamar a atenção para que fixe bem aí na cabecinha de vocês, beleza? Então até logo.